No livro de Levítico, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 36, com toda a referência, contexto da palavra, Bíblia, João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Contexto da palavra, a consagração de Arão e seus filhos. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2. Toma Arão e seus filhos com ele, e os vestidos e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. No livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 2, lá está escrito assim: livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 2: E fará vestido santo Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. O versículo 3 do capítulo 8 de Levítico: E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Versículo 4: Fez, pois, Moisés como o Senhor ordenaram a congregação, e juntou-se à porta da tenda da congregação. Versículo 5: Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Versículo 6: E Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 4, lá está escrito assim: Então fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. O versículo 7 do capítulo 8 de Levítico: E ele vestiu a túnica e cingiu com cinto, e pôs sobre ele o manto, e também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto lavrado do éfode, e apertou com ele a cintura. No livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 4, lá está escrito assim: contexto a palavra, as vestes sacerdotais. Versículo 4: Estes, pois, são os vestidos que farão um peitoral, um éfode, e um manto, uma túnica bordada, e uma mitra e um cinto, e farão, pois, vestido santo Arão e teu irmão e seus filhos, para administrarem o ofício sacerdotal. O versículo 8 do capítulo 8 de Levítico: Depois pôs ele o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. No livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 30, contexto da palavra urim e tumim. Também porá no peitoral do juízo um urim e um tumim, para que esteja sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. O versículo 9 do capítulo 8 de Levítico: E pôs a mitra sobre sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade,
como o Senhor ordenará a Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 37, lá está escrito assim. Contexto da palavra, lamina de ouro puro, versículo 37. E ata-la-as com um cordão de azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. O versículo 10 do capítulo 8 de Levítico. Então Moisés tomou azeite da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele santificou. No livro de Êxodo, capítulo 30, do versículo 26 e 27, está escrito assim. E com ele ungirá a tenda da congregação e a arca do testemunho. Versículo 27. A mesa com todos os seus vasos, e o castiçal com seus vasos, e o altar e incenso. O versículo 11 do capítulo 8 de Levítico. E dele pargiu 7 vezes sobre o altar, ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base para santificá-los. Versículo 12. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 7, lá está escrito assim. E tomará o azeite da unção e derramará sobre a sua cabeça, assim ungirá. No livro de Salmo de número 133, do verso 2, lá está escrito assim. Como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo. O versículo 13 do capítulo 8 de Levítico. E também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu ele a túnica e cingiu com o cinto e apertou ele a tiara na cintura, como o Senhor ordenará a Moisés. Versículo 14. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos, e puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. No livro de Êxodo, capítulo 29, do versículo 10, está escrito lá assim. E fará chegar o novilho diante da tenda da congregação, Arão e seus filhos porão a sua mão sobre a cabeça do novilho. O versículo 15 do capítulo 8 de Levítico. E degolou, e Moisés tomou o sangue e pôs dele como seu dedo sobre as pontas do altar em redor e espiou o altar, depois derramou o resto do sangue à base do altar e santificou para fazer expiação por ele. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 12, está escrito assim: Depois tomará do sangue do novilho e porá com o teu dedo sobre a ponta do altar, e todo o sangue restante derramará à base do altar.
Lá no livro de Hebreus, do capítulo 9, versículo 22, está escrito assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O versículo 16 do capítulo 8 de Levítico. E depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e os 2 rins, a sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 13, lá está escrito assim: também tomará toda a gordura que cobre as estranhas e o redenho de sobre o fígado, ambos e os rins e a gordura que houver nele, queimará sobre o altar. O versículo 17 do capítulo 8 de Levítico. Mas o novilho com seu couro, a sua carne, o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenará a Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 14, está escrito assim: mas a carne do novilho, a sua pele, o seu esterco, queimará com fogo, fora do arraial. É um sacrifício por pecado. O versículo 18 do capítulo 8 de Levítico. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 15, está escrito assim: depois tomarão um carneiro, e Arão e seus filhos porão a sua mão sobre a cabeça do carneiro. O versículo 19 do capítulo 8 de Levítico. E o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Versículo 20. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Versículo 21. Porém a frissura, as pernas, lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, um holocausto cheiroso, suave, uma oferta queimada, era ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 18, lá está escrito assim: assim queimará todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. O versículo 22 do capítulo 8 de Levítico. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. No Êxodo, capítulo 29, versículo 19, está escrito assim: depois tomará o outro carneiro, Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. O versículo 23 do capítulo 8 de Levítico. E degolou, e Moisés tomou do seu sangue, e pôs sobre a ponta
da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Versículo 24. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha dele, à direita dele, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar em redor. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 23, 22, está escrito assim: Depois tomará do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado, e ambos os rinhos com a gordura que houver pelo ombro direito, porque é cheiro suave da congregação. Versículo 26 do capítulo 8 de Levítico. E também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado e cuscurões, e pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 23, está escrito assim: uma fogaça de pão e um bolo de pão azeitado e cuscurão do cesto dos pães asmos que estiver diante do Senhor. Versículo 27 do capítulo 8 de Levítico. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 14, está escrito assim: Mas a carne do novilho, a sua pele, o seu esterco, queimará com fogo fora do arraial. É um sacrifício por pecado, é. O versículo 28 do capítulo 8 de Levítico. Depois Moisés tomou das suas mãos e os queimou no altar, sobre o holocausto. Esta foi uma consagração por cheiro suave. É uma oferta queimada ao Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 25, está escrito assim: Depois tomará das suas mãos e queimará no altar sobre o holocausto. É um cheiro suave perante o Senhor. É uma oferta queimada ao Senhor. O versículo 29 do capítulo 8 de Levítico. E tomou Moisés o peito e moveu por oferta de movimento perante o Senhor, aquela que foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenará a Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 26, está escrito assim: E tomará o peito do carneiro da congregação, que é de Arão, e com movimento moverá perante o Senhor. Isso será a tua porção. O versículo 29 do capítulo 8 de Levítico. E tomou Moisés o peito e moveu por oferta de movimento perante o Senhor,
Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. O versículo 30 do capítulo 8 de Levítico. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, espargiu sobre Arão e sobre os seus vestidos, sobre os seus filhos e sobre os vestidos de seus filhos, e com ele santificou Arão e seus vestidos, seus filhos, e vestiu de seus filhos com ele. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 21, está escrito assim: Então tomará do sangue que está sobre o altar, do azeite da unção, espargirá sobre Arão e sobre os seus filhos, seus vestidos e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos, e com ele para que ele seja santificado, e os seus vestidos também, os seus filhos, e os vestidos de seus filhos com ele. O versículo 31 do capítulo 8 de Levítico. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozeei carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comei, com pão que está no cesto da consagração, como tem ordenado, dizendo: Arão e seus filhos comerão. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 31 e 32, está escrito lá assim: E tomará o carneiro das consagrações e cozinhará a sua carne no lugar santo. Versículo 32. Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. O versículo 32 do capítulo 8 de Levítico. Mas o que sobrar da carne e do pão, queimarei com fogo. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 34, está escrito assim: E se sobrar alguma coisa da carne, das consagrações, ou do pão até amanhã, o que sobrar queimará com fogo. Não comerá, porque santo é. O versículo 33 do capítulo 8 de Levítico. Também da porta da tenda da congregação não sairei por 7 dias, até o dia em que se cumprir o dia da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. No livro de Levítico, capítulo 29, versículo 30, está escrito assim: 7 dias vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote, em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação, para ministrar o santuário. O versículo 34 do capítulo 8 de Levítico. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou se fizesse para fazer expiação por vós. Lá no livro de Hebreus, capítulo 7, e o versículo 16, está escrito assim: que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal,
mas segundo a virtude da vida incorrepetível. O versículo 35 do capítulo 8 de Levítico. E ficarei, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e farei a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Lá no livro de Número, capítulo 3, do versículo 7, está escrito assim, contexto da palavra: os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Versículo 7. E tem cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. O versículo 36, para terminar. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Que bom! Este foi o livro de Levítico, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 36. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livre nós de todos os mal. Em nome do seu Filho Yahshua. Fica todos com a paz. Até o próximo vídeo, se for da vontade dele, se quiser. Amém?